Bom, gente, então, bom dia a todas e todos. Uma satisfação, então, a gente dar continuidade, né, ao nosso evento. Hoje, o segundo dia de evento, a gente vai começar, então, com essa mesa, né, discutindo pensamento social no nosso volume. Então, eu agradeço a presença, né, Antônio Brasil, Luiz Carlos Jackson e a presença da nossa debatedora também, a Mariana Chaguri. Então, a gente vai continuar aquela mesma dinâmica de ontem, ou seja, um pouco, né, em torno de meia hora para a apresentação. Depois, a Mariana tem cerca de 15 minutos para fazer o debate. Volta para vocês e depois a gente abre para as contribuições da plateia. Tá bem? Bom, então, fica à vontade, passo a palavra para vocês e aí eu posso ir passando aqui a apresentação. Isso aqui tem... Aqui fica mais fácil, né? Uma apresentação. Bem, olá, bom dia. Queria agradecer enormemente a organização do evento e também os organizadores do dossiê pela oportunidade de apresentar o trabalho, discutir em conjunto, né, com o Luiz, um balanço da área de pensamento social no Brasil, né? E para poder organizar então aqui no tempo e também a apresentação, eu peço licença para ler um pequeno texto, né? E junto com o texto nós vamos apresentando alguns dados que nós já reunimos, né? Enfim, alguns dados ainda estão sendo preparados, mas grande parte já está pronta, então a gente vai apresentar para vocês aqui, né, esses primeiros resultados mais consolidados. Ao final da apresentação vai ficar um pouco mais claro o porquê desse título, o pequeno grande mundo do pensamento social no Brasil. Enfim, aí vou tentar explicar para vocês um pouco esse título provisório ao final. O que vamos apresentar hoje e o nosso texto final não pretende ser um balanço bibliográfico propriamente dito. E aí, pelo visto, a gente reitera uma discussão que começou ontem. Aliás, a profissão de balanços da área de pensamento social no Brasil poderia tornar esse exercício reiterativo. Optamos, então, por refletir sobre a evolução da área, modo de funcionamento, padrões de atuação das diferentes gerações de seus pesquisadores e alguns de seus desafios contemporâneos. Baseados em inúmeros parâmetros, podemos afirmar que o pensamento social no Brasil, usamos aqui explicitamente o título que nomeia o GT da Unpox e da SBS, que ajudam a conformar a área, se consolidou nas últimas décadas como uma área de pesquisa reconhecida nas ciências sociais do país. A quantidade e a regularidade das publicações, teses, dissertações, artigos, dossiês em revistas, livros, a disseminação e regularidade dos cursos de graduação e pós-graduação em todo o país, a existência de grupos de trabalho nos principais congressos e a realização de diversos balanços bibliográficos comprovam sua legitimação progressiva. Tudo isso derivou da constituição e integração, nas últimas décadas, de um conjunto de pesquisadores, de produtores, identificados direto ou indiretamente com a especialidade em questão. A formação de áreas de pesquisa costuma ser apreendida como um processo autoevidente, porém é resultante de alianças e disputas envolvendo instituições, disciplinas, grupos e pesquisadores. Nessa direção, os balanços recentes sobre as áreas afins, além do pensamento social no Brasil, sociologia da cultura, sociologia dos intelectuais, sociologia da sociologia, pensamento político brasileiro, teoria sociológica, entre outras possibilidades, expressam tensões, reivindicam perspectivas analíticas distintas para o exame de objetos compartilhados e sinalizam a constituição de áreas ou sub-áreas emergentes ou concorrentes, né? A gente tem aqui uma lista até de alguns dossiês que tentam disputar, diferentes áreas, emergentes ou mais consolidadas, né, essa produção. Em outros termos, o processo de expansão e especialização das ciências sociais, que condicionou a emergência da área de pensamento social no Brasil, né, entre outras, permanece ativo, com consequências em vários níveis, sobre as quais tentaremos refletir no final dessa apresentação, a partir de algumas evidências. Em relação à área em questão, né, pensamento social, gostaríamos de enfatizar duas particularidades importantes. A primeira se refere à sua interdisciplinaridade. Trata-se, nesse sentido, de uma especialidade das ciências sociais, incorporando cientistas políticos, antropólogos, sociólogos, além de especialistas em outras disciplinas, como filósofos, historiadores, né, entre outros. A segunda diz respeito à sua circunscrição nacional. Salvo engano, não há em outros países áreas do mesmo tipo. O termo pensamento social no Brasil, aliás, tem duplo sentido. De um lado,
refere-se à tradição dos grandes intérpretes do Brasil e dos pioneiros das ciências sociais brasileiras. De outro, a área de pesquisa voltada à problematização desse objeto, por diferentes abordagens que, em linhas gerais, se polarizaram entre análises textualistas e contextualistas, embora desde os últimos anos o esforço de superar esse impasse teórico-metodológico venha mobilizando pesquisadores de diferentes orientações e filiações institucionais. A origem remota da área pode ser buscada, então, no próprio processo de constituição da sociologia, da antropologia e da ciência política no Brasil, que sempre envolveu uma dimensão reflexiva revelada no esforço de traçar uma história dessas disciplinas emergentes a partir de sua relação com as tradições intelectuais anteriores, como pode ser visto, por exemplo, nos diversos balanços produzidos pelas gerações pioneiras, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Outro momento decisivo seria a virada para os anos 70, com a expansão das ciências sociais e a criação de novas instituições de ensino e pesquisa de graduação e pós-graduação, que suscitaram nova avaliação sobre essa história intelectual. No Rio de Janeiro, no contexto de criação do IUPERJ, Wanderley Guilherme dos Santos formulou um programa de pesquisa que manifestava a necessidade de se realizar uma revisão sistemática do pensamento político brasileiro. Em São Paulo, mais ou menos simultaneamente, Ottaviani, no refluxo das aposentadorias compulsórias ocorridas na USP, pelas quais foi atingido, abriu uma vertente de investigação, primeiro na PUC de São Paulo, em seguida na Unicamp, que ele nomeou como Sociologia da Sociologia, em que envolvia a discussão do potencial heurístico do pensamento brasileiro e latino-americano no âmbito do ciclo político autoritário. Durante a década de 70, diversos trabalhos importantes sobre os intelectuais brasileiros, depois reivindicados como referências centrais pelos pesquisadores da área, vieram à tona, unificados pela preocupação de fundo, então generalizada, de perscrutar as possibilidades da redemocratização do país, que tornaria o Estado objeto de intersecção das pesquisas realizadas. Nesse contexto, a especialização em curso, condicionada pela expansão das ciências sociais, teria como contrapeso a imantação política e o consequente caráter abrangente das análises propostas, como se pode verificar em livros como Ideologia da Cultura Brasileira, do historiador paulista Carlos Guilherme Mota, Isebe, Fábrica de Ideologias, de Carnaval de Toledo, Ordem Burguesa e Liberalismo Político, de Wanderley Guilherme, Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil, de Sérgio Miceli, Formação da Comunidade Científica no Brasil, de Simon Schwartzman, A Construção da Ordem, de José Murilo de Carvalho, a Universidade da Comunhão Paulista, de Irene Cardoso, entre várias outras possibilidades. A criação do grupo de trabalho Pensamento Social no Brasil, no encontro anual da UNPOX de 1983, é frequentemente mencionada como marco inaugural da área e, de fato, os encontros favoreceram a formação de um grupo cada vez mais ampliado de pesquisadores interessados nesse objeto, além de suscitarem divisões internas em função das perspectivas de análise adotadas, dos períodos abordados, dos autores e obras selecionados como representantes principais de um cânone formado, principalmente, pelos chamados grandes intérpretes do Brasil e pelas gerações pioneiras de cientistas sociais brasileiros. Como sugerido por Lúcia Alipe Oliveira, num balanço de referência já sobre o GT, o GT se polarizou desde as primeiras reuniões entre um grupo paulista e outro carioca. O primeiro reuniu pesquisadores associados ao projeto coletivo História das Ciências Sociais no Brasil, liderado por Sérgio Miceli no IDESP, e formado por, entre outros, Maria Arminda do Nascimento Arruda, Heloísa Pontes, Fernanda Peixoto, Silvana Rubino, Lília Schwartz, Fernando Limonge e Maria Hermínia Tavares de Almeida. O segundo concentrou-se inicialmente no CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, mas também agregou investigadores da FRJ, da UERJ, do IUPERJ, da Fundação Casa de Rui Barbosa, contando inicialmente com nomes como Ângela de Castro Gomes, Helena Bomeni, Lúcia Alipe Oliveira, Ricardo Bezaque de Araújo, Luiz Antônio de Castro Santos, Nízia Trindade Lima, Glaucia Vilas Boas, Marcos Chormaio, entre vários outros. Nesse período, prevaleceram análises mais especializadas, mas ainda assim abrangentes, especialmente sobre a formação e a institucionalização das ciências sociais e sobre os contextos de produção ensaística, sobretudo na Primeira República e no varguismo. O processo inicial de adensamento da área de pensamento social no Brasil se daria, então, a partir da segunda metade da década de 80, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que se exprime em termos ecológicos uma característica dessa área, a sua concentração no eixo Rio-São Paulo, a despeito de iniciativas importantes em outros estados do país.
A reivindicação mais explícita do pensamento social como área de pesquisa, entretanto, se deu aproximadamente entre as décadas de 90 e 2000, com a emergência de novas gerações de pesquisadores já mais especializados, como André Botelho, Pedro Emiro Monteiro, também Simone Meucci, Alexandre Trindade, orientados por Hélio de Rugai Bastos, na Unicamp, Bernardo Recupero, Gabriela Nunes Ferreira, Vera Cepeda, por Gildo Marçal Brandão, também na USP, Robert Wegner, por Ricardo Mezaquém de Araújo, no UPERJ, Ângela Alonso, por Brasílio Salom Júnior, na USP, Luiz Carlos Jackson, por Maria Célia Pauli, na USP, entre várias outras pessoas. A maioria dos pesquisadores da geração dos anos 2000, embora não exclusivamente, legitimou-se como intérprete especializado de algum ensaísta, sinalizando o interesse mais geral de escrutinar os autores mais representativos do cânone estabelecido, talvez derivado da abertura recente de cursos de graduação sobre o pensamento brasileiro, possivelmente suscitados pelas discussões travadas no próprio GT da Unpox. As gerações mais recentes são sequências desse processo de especialização, beneficiando-se da acumulação na área e da maior consciência dos instrumentos de análise e dos materiais empíricos disponíveis. Isso talvez se relacione com um padrão mais heterogêneo na escolha dos objetos e materiais de pesquisa, implicando uma abertura temática analítica mais pronunciada, como se pode notar nos trabalhos, por exemplo, de Carolina Politi, orientado por Brasílio Salom Júnior, Wagner Romão, por Irene Cardoso, João Marcelo Maia, por Maria Alice Rezende Carvalho, Maurício Reus, André Bittencourt, Lucas Carvalho, por mim mesmo, orientados por André Botelho, Mário Medeiros, Marina Chaguri, orientada por Hélio de Rugai Bastos, Dimitri Pinheiro, por Luiz Carlos Jackson, Lidiane Rodrigues, por Ulisses Guariba, André Caizel, por Bernardo Recupero, Rodrigo Ramassotti, por Heloísa Pontes, entre vários outros pesquisadores. No gráfico 1, pode passar, por favor. Considerando os anos de titulação máxima dos participantes do GT, quase todos doutores, só para dar uma dimensão, nós conseguimos uma lista de 195 nomes de pesquisadores que participaram do GT da Unpox de 83 a 2018, contando somente os GTs, não os seminários temáticos, né, dos quais conseguimos rastrear 184 currículos Lattes. E a partir daí criamos essa base de, enfim, titulação, enfim, orientações, área de pesquisa, assim por diante. E aqui nesse gráfico a gente vê essas sucessivas ondas geracionais a partir da titulação máxima dos pesquisadores que frequentaram o GT da Unpox, né? Aliás, o GT da Unpox é a nossa principal base de dados, como vamos falar mais adiante, né? Então, a gente vê, enfim, primeira onda importante no final dos anos 80, ondas sucessivas nos anos 90, uma onda que permanece no início dos anos 2000 e a última onda que começa a ficar mais forte a partir de 2011. Né? Se tal estoque produzido por essas sucessivas ondas geracionais que acabamos de esboçar, expressa a força da área, representa também, pela sensação possível de saturação, uma dificuldade nada desprezível aos que nela ingressam ou concentram esforços de pesquisa atualmente. Vale lembrar que, nessas condições, impugnações recorrentes à área, de não ser propriamente científica e de aliar-se de problemas concretos da sociedade brasileira contemporânea, voltam à baila com frequência. Além disso, as disputas internas à área tendem agora, sob a pressão da recente incrementação da diferenciação disciplinar e de perspectivas analíticas distintas, né, a ganhar forma de concorrência entre áreas, tornando-se o pensamento social no Brasil, predominantemente, uma especialidade da sociologia, agora menos polarizada que anteriormente. Para ver essa diferenciação de modo mais acentuado, a gente pode passar para o próximo slide, que a gente vê são GTs da Unpox, né, por seu período de tempo. É interessante a gente perceber que havia uma concorrência inicial dos anos 80, 90, entre pelo menos 4 GTs, elites políticas, cultura popular, ideologia política, sociologia da cultura brasileira e pensamento social no Brasil, inclusive com um importante trânsito entre pesquisadores por esses GTs. Depois dessa concorrência inicial, o GT de pensamento social fica como o GT mais longevo da Unpox até hoje, quase sem concorrência durante um bom tempo, e a concorrência volta a se incrementar, isso é interessante, a partir de meados dos anos 2000, com uma multiplicação de GTs que não são estritamente de pensamento social no Brasil, mas que têm claras afinidades ou recortes compartilhados de interesses de pesquisa, né? Então, isso aqui demonstra um pouco que a diferenciação disciplinar que condicionou a formação do pensamento social no Brasil conheceu um segundo momento de diferenciação nos últimos 10, 12 anos, né, que tem forçado uma maior diferenciação no âmbito organizacional da área de pesquisa. Em relação ao primeiro ponto, sobre aquela sensação de uma possível saturação, é verdade que os contextos principais de produção intelectual, as linhagens axiais, os autores e livros mais consagrados,
foram já bastante estudados nas últimas décadas, e o retorno aos mesmos, apesar de necessário, exige esforço considerável para deslocar as leis de interpretação estabelecidas. No entanto, estamos longe de saturação propriamente dita, e são diversas alternativas de renovar a produção da área, pela exploração de fontes primárias antes de difícil acesso e hoje acessíveis ao pesquisador na tela do computador, pela variação de perspectivas analíticas, pelo interesse criativo por autoras e autores ditos menores, pela exploração de obras menos conhecidas, pela reconstrução de contextos mais recentes, pela análise orientada pelos processos políticos contemporâneos, como pelos movimentos feministas, movimento negro, e entre outros, pela análise comparada entre casos nacionais ou de circuitos transnacionais, pelos efeitos sociais e políticos das ideias nas instituições e práticas sociais, pela discussão do potencial heurístico da sociologia em contexto periférico, entre várias outras possibilidades, né, de renovação da área de seus principais objetos. Já quanto aos efeitos gerados pela especialização, eles talvez sejam uma ameaça mais séria na luta constante por legitimação, na qual toda a área de pesquisa depende para manter-se dominante. De fato, a força da área de pensamento social no Brasil foi sempre caudatária da sua pluralidade, do diálogo produtivo entre pesquisadores de disciplinas afins e da fricção entre perspectivas analíticas distintas. Nessa direção, embora tais movimentos escapem quase totalmente às nossas intenções, posto que derivados da considerável expansão das ciências sociais nos últimos 10 anos, reforçar a dissensão interna poderia revitalizar a área, chancelada por sua tradição, e avançar na contramão da especialização, talvez extremada, em curso, né? Agora, a gente vai passar a interpretação de alguns dados bibliométricos, né, extraídos das coautorias em livros e da participação em dossiês de revistas científicas indexadas na base Cielo. Também está em curso o mapeamento dos demais dossiês da área, ali na base Cielo, e também dos principais livros coletivos editados pela área de pesquisa nos últimos anos. E esses dados bibliométricos, aos quais vamos passar agora, reforçam a impressão de que a polarização interna que marcou a área desde os anos 90 não impediu a integração dos pesquisadores a uma rede de colaboração científica profícua e criativa. Mas antes, vamos mostrar algumas características mais gerais da população base e da produção intelectual a ela associada nessa análise, né? Os pesquisadores participaram do GT da Unpox, né, entre 83 e 2018, que é a nossa base de dados principal. A gente usou para isso duas fontes, né, sobretudo. A lista de nomes que consta no artigo Interpretações sobre o Brasil, de Lúcia Lipe Oliveira, que reúne todos os participantes do GT de 83 a 95, e os dados disponíveis no site da Unpox, como programação e lista de papers para os anos subsequentes até 2018. E, como já disse, encontramos uma lista de 195 pesquisadores diferentes, dos quais conseguimos extrair informações a partir do currículo Lattes de 184. Né? Justifica essa estratégia em função da longevidade do GT da Unpox, né, desde o 83 permanece ativo, que funcionou sempre como uma instância principal de legitimação, integração e autoobservação da área. Quanto às bases institucionais dos pesquisadores, aí pode passar para o próximo, por favor. Das 51 instituições verificadas, apenas 22 delas possuem mais de um pesquisador participante do GT. As instituições que mais concentram pesquisadores são justamente aquelas que se localizam no eixo Rio-São Paulo, como podemos ver no gráfico em exibição, né? Com mais número de pesquisadores no GT são, na ordem, USP, UFRJ, Unicamp, Federal de São Paulo, né, Unifesp, PUC do Rio de Janeiro, UERJ, Federal do Paraná, Fiocruz, enfim, aí segue, enfim, vários outros estados, mas claramente é uma concentração forte, né, instituições do Rio e de São Paulo. Essa característica certamente não é exclusiva do pensamento social no Brasil, já que traduz desigualdades estruturantes da produção científica no país, cabe a pergunta se a dinâmica organizacional do GT e da área de pesquisa como um todo reforça ou mitiga essa organização ecológica das instituições de seus pesquisadores. Pode passar agora para o próximo, por favor. A sociologia é a disciplina de atuação principal de 48% dos 184 pesquisadores rastreados, né? Ela vem seguida da antropologia, com 20%, da ciência política, com 15%, e da história, com 12%. Além de outras disciplinas com menor presença no GT, como letras, relações internacionais, filosofia e urbanismo, né? E, além disso, nos últimos anos, enfim, né, se quiserem, pode falar um pouco mais sobre isso no debate,
ao reforço dessa concentração dos pesquisadores na sociologia, né? As demais áreas estão ficando menos representativas ao longo do processo de expansão da área. Um dos sinais de crescimento da área de pensamento social no Brasil pode ser reconhecido no aumento da produção em livro, que é esse gráfico que está em exibição. Sempre assim, quando muda o computador, muda a cor da linha. Mas a linha que está mais acima, né, que representa o total, são 986 livros únicos, né, tirando reedições, traduções, associadas a essa população. A gente vê que, é claro que isso é condicionado pela entrada sucessiva de participantes no GT, mas vemos um crescimento bastante pronunciado nos anos 90 e 2000 da produção em livro, né? E também é possível identificar como essa produção se distribui pelas cidades das editoras, né? Então, essas duas linhas que estão logo abaixo, que vão se alternando ao longo do tempo, são as linhas referidas às editoras do Rio e São Paulo, né? Que são as que concentram a produção em livro da área. E abaixo, mais recentemente, vemos, né, uma produção mais expressiva de outras cidades, como Belo Horizonte, Curitiba e Brasília, né? Mas talvez um dos resultados mais sugestivos que encontramos podem ser aprendidos nas imagens de rede, que apresentaremos a seguir, e que foram construídos a partir de dois parâmetros principais. Pode passar. Livros de coautoria e dossiês organizados por pesquisadores da área, né? Aqui, por enquanto, dossiês apenas da base Cielo, mas também incluiremos mais um parâmetro, os livros coletivos, né? Toda essa produção permite, ao gerar um grafo de relações entre pesquisadores, dimensionar, ao mesmo tempo, o grau e as divisões e polarizações internas e o grau de integração intra- e intergrupos, né? Cabe mencionar que, ao selecionarmos esses parâmetros como como o conjunto de autores aumentou significativamente, porque de 184 pesquisadores do GT da Unpox, ao pegarmos todas as suas relações com autoria ou participações conjuntas em dossiês da área, isso aumentou para um número total de 912 pesquisadores associados a esse conjunto inicial de 184. E aqui, nesse gráfico disponível, nós recortamos apenas a componente principal, ou seja, o principal grupo conectado, que reúne o grosso dessa população, né, e aí encontramos 432 pesquisadores que estão nessa componente principal, que é o principal grupo conectado dessa rede, que reúne 912 pesquisadores diferentes, né? A gente ainda vai fazer uma limpeza dos dados, a fim de mencionar apenas as relações, quer dizer, a fim de mencionar também apenas as relações entre os que participaram do GT, mas mesmo assim o grafo, né, permite enunciar duas hipóteses principais. A primeira é que os pesquisadores da área se relacionaram frequentemente com pesquisadores de áreas adjacentes. Em outros termos, a pensamento social no Brasil foi uma área aberta e relativamente porosa a outras especializações. 2, apesar de sua heterogeneidade e disputas internas, prevaleceu uma integração produtiva entre os participantes do GT, tanto do ponto de vista quantitativo, isto é, pela quantidade de empreendimentos conjuntos feitos até aqui, quanto do ponto de vista qualitativo, ou seja, houve ressonâncias recíprocas entre as perspectivas analíticas de intenção no interior do grupo. E aqui eu trouxe mais algumas imagens, pode passar, né, que separamos dois tipos de relação. Aqui são apenas as relações de dossiês de revistas científicas, né? A gente vê que essas relações de dossiês concentram-se justamente nos atores mais centrais da rede. Pode passar. Já as coautorias em livro sinalizam um tipo de empreendimento que permite mais alianças para fora do grupo, ou para pesquisadores que estão mais na periferia dessa rede de relações que nós montamos, né? Quer dizer, cada tipo de relação exprime um tipo de comportamento, uma característica possível da área. É isso que a gente vai aprofundar ao longo das próximas semanas. E se quisermos, enfim, análises mais circunscritas da rede, podemos, digamos, selecionar alguns pesquisadores que foram relevantes para a sua formação e ver suas relações principais. Pode passar. Aqui, por exemplo, se a gente selecionar a L de Rogai Bastos, vemos suas relações de participação em dossiê ou coautoria de livros, e nós vemos que isso é muito interessante. Os grupos que se polarizam compartilham vários aprendimentos intelectuais relevantes, né? Pode passar. Aqui, no caso, Sérgio Miceli e suas relações de coautoria e participação em dossiê. Lilia Schwartz. E, só último exemplo, a Ângela de Castro... tem mais um. Ângela de Castro Gomes. Também se mostra, enfim, a diversidade interna dessa produção e suas relações.
E aqui, Marcos Schormai, que é um outro exemplo, que como a Fiocruz também é um hub importante de pesquisadores, e como esses grupos todos são todos eles conectados entre si em algum tipo de empreendimento intelectual relevante. Então, a gente está tentando demonstrar que a polarização, as disputas internas da área, que são bastante evidentes, né, elas jamais impediram integrações produtivas e fricções e ressonâncias mútuas, que reputamos que essa fricção interna é uma instância fundamental para a produção e, possivelmente, para a própria renovação e revitalização da área de pesquisa. É isso. Ficamos no tempo? Obrigado. Que bom. Então, eu passo agora a palavra para a Mariana. Suas partes. Bom, deixa eu tirar, é mais fácil. Bom, queria agradecer ao Luiz e ao Antônio por terem, duplo agradecimento, por terem topado a empreitada, os prazos e tudo mais, e por terem, enfim, se proposto a esse desafio. Acho que eu concordo com... A gente tem muito refletido sobre o que é um balanço. Acho que o Paulo ontem disse algo o Paulo Neves disse ontem algo que eu achei importante no debate dele sobre raça, que um balanço não é exatamente a própria área, ele é um retrato da área neste momento, né? Enfim, e eu acho que vocês tiveram uma boa entrada, porque, de fato, enfim, existem muitos balanços de pensamento social brasileiro feitos nos últimos anos. Acho que é uma tarefa meio difícil para vocês se colocarem nesse debate, nesse momento. Não é uma especificidade da área de pensamento. A gente percebeu como muitas áreas têm se enfrentado com essa questão de uma profusão de balanços recentes, o que acho que tem a ver com a dinâmica das ciências sociais, mais amplamente. Enfim, né, ela se ampliou e talvez a necessidade de balanços tenha ficado mais... Ela se diversificou internamente, tematicamente, enfim. Acho que a diversidade de balanços ela se fez necessária. E eu gostei muito da entrada que vocês deram e da definição que vocês deram para o balanço de vocês, que é a reflexão sobre a evolução da área, sobre o seu modo de funcionamento e sobre o padrão de atuação das diferentes gerações. Eu acho que talvez esse é o ponto que mais me chamou a atenção, tanto nos dados que vocês trouxeram, quanto para as hipóteses que vocês construíram. Porque acho que, de fato, existe uma mudança geracional importante dentro da área, que se em alguma medida ela é filha de tensões anteriores, ela já não expressa as tensões nas quais elas foram formadas. Não sei, o que eu quero dizer embora... em diferentes momentos, nós, como pesquisadores da área, enfim, tenhamos sido formados em algumas tensões entre textualismo e contextualismo, por exemplo, eu não sei se... Eu concordo com vocês, eu acho que essa tensão já não é mais constitutiva do trabalho que nós fazemos, assim, ela não é mais constitutiva do trabalho dos nossos orientandos, ela já não é mais... E ela não é constitutiva dos GTs, inclusive, assim, a gente percebe cada vez mais como o esforço de ampliar noções de contexto é muito importante. Enfim, o modo como, de fato, a gente tem feito um trabalho na Biblioteca Virtual do Pensamento Social, que eu achei isso muito interessante, um trabalho que o Antônio e o Alexandre Trindade da UFPR, a gente fez um pouco tratando dados a partir do GT da SBS, e a gente foi vendo, né, como é uma área masculina, branca, de homens de 50 anos de idade, seja do ponto de vista dos seus praticantes, seja do ponto de vista dos seus objetos. É bem curioso, assim, ela tem esse perfil, assim, ela se espelha de alguma maneira. E a gente foi percebendo como alargar, por exemplo, noções de contexto é fundamental para que as intelectuais mulheres comecem a aparecer, é importante para que os intelectuais negros comecem a aparecer, porque, enfim, aquela noção de contexto... Assim, as mulheres, enfim, elas sempre estão, as mulheres intelectuais, por exemplo, sempre estão fora do tempo, né? Ou elas são brilhantes demais para aquele período, então elas não aparecem. Então, você está estudando nos anos 50, não tem mulher ali. Porque as mulheres que existiram nos anos 50, elas só vão começar a existir, sei lá, nos anos 2000, e vão dizer, elas eram brilhantes demais, elas estavam à frente do tempo. Mas você está à frente do tempo, você está fora dele, então você não participa do tempo. E isso é muito frequente nos estudos, no modo como o contexto foi tradicionalmente entendido por nós até um certo momento, e também é muito...
e também é muito significativo como uma noção muito restrita de um textualismo muito arraigado, também só foi dando vazão para os grandes intérpretes, para as grandes obras, para os grandes, mesmo que fossem de literatura, enfim, os grandes autores, né? O grande é sempre muito canônico, né? Uma noção textualista absolutamente canônica e muito pouco aberta para reconstruir. É um pouco aquela coisa, a gente não leva muito a sério a coisa do Antônio Cândido, né? Enfim, essa literatura não é exatamente tão boa assim, mas é ela que nos expressa, não outra, então vamos lá, né? A gente fica um pouco em busca dos grandes autores, e eu tenho a sensação que, eu acho que vocês pegaram isso bem nessa... Embora ela não seja uma área fechada, de fato, a participação externa, a gente percebe isso nos GTs claramente, a gente percebe uma certa força nas demandas que existem para os GTs de pensamento lá na SBS, por exemplo, que as pessoas estudam outra coisa, mas elas sentem necessidade de recorrer aos intérpretes do Brasil, elas sentem necessidade de pensar sobre como o Brasil foi lido, analisado, pensado, disputado, ainda que os objetos propriamente delas sejam outros. Embora não seja, o que eu quero dizer com isso embora seja sempre uma área muito aberta ao diálogo, ela sempre foi uma área um pouco convulsionada internamente, numa confusão interna que eu acho que vocês têm toda razão, não é mais significativa do modo como efetivamente o pensamento social hoje é praticado e exercido. E acho que, embora isso fosse para mim só intuitivo, eu acho que vocês demonstram isso. As pessoas estão colaborando a despeito das suas diferenças. Enfim, a despeito das suas diferenças de posição, de opinião, das suas disputas teórico e metodológicas, elas estão em redes de colaboração, elas estão pensando umas com as outras. De modo que eu acho que uma coisa interessante, talvez, para o fechamento do balanço de vocês, e eu acho que esse é algo que não está presente em outros balanços recentes da área, é como esse impasse teórico-metodológico, no fundo, ele é constitutivo da área, mas não no sentido de ser uma divisão, mas no sentido de que ele é heurístico, sabe? Ele não é uma questão de gosto, sabe, de gosto intelectual, de padrão de trabalho intelectual diferente. Ele é constitutivo do modo como os objetos, em particular para as novas gerações, os objetos são construídos, os problemas são recortados. E talvez seja impossível a gente pensar na área fora de um impasse que é o impasse... Eu acho que heurístico talvez seja melhor, mas de fato é um impasse heurístico para a construção dos objetos, dos temas e dos problemas de pesquisa que a gente entende. E o alargamento de noções de texto e contexto, eu acho que é o grande desafio que que essa nova geração de pesquisadores tem pela frente. Então, de modo que se algo ficou muito assentado do ponto de vista de uma certa polarização de grupos, mas eu acho que o que vocês estão demonstrando, como esses grupos sempre colaboraram, eu acho que vale a pena tentar demonstrar como esse impasse, de fato, é o que move a área do ponto de vista da sua produção mesmo. Enfim, a produção da área é marcada por essa tensão de modo interno, constitutivo, e não só de um modo de brigas intelectuais, no sentido de uma sociabilidade intelectual mais ou menos afim, de grupos mais ou menos harmônicos. Mas talvez a gente não consiga pensar, de fato, teórico e metodologicamente, fora desse impasse. E esse impasse é muito construtivo para o que a gente faz, para o modo como a gente pensa, e talvez seja isso que faça, que distingua a área em relação, embora seja uma área muito aberta, ao mesmo tempo seja o que distingua a área para os seus pesquisadores mais estrito senso. Enfim, que talvez... E isso a gente percebe nos GTs, por exemplo, embora seja sempre um GT muito aberto, mas a gente percebe que teórico e metodologicamente se opera dentro desse lugar, desse debate entre textualismo e contextualismo, e tenta soluções mais variadas. Eu acho que tem uma coisa importante, talvez, não sei se os dados de vocês mostram, mas que é cada vez mais um olhar transnacional, que acho que nos últimos anos tem ganhado força. Não sei se isso aparece nos dados que vocês têm. Enfim, o Luiz tem um trabalho importante com a América Latina, mas a gente está tendo pesquisadores com inflexões lá para a África, para contextos ainda mais variados. Enfim, acho que talvez vale a pena pensar um pouco sobre isso. E no trabalho de outros colegas que vão tentando alargar noções
de intelectual, enfim, fazer mais coisas caberem, né, fazer mais pessoas, mais atores caberem dentro da nossa noção canônica de intelectual. O que eu acho, de novo, que tem a ver com o modo como o impasse texto e contexto vai sendo resolvido, vai sendo rearticulado e vai sendo reposto. Enfim, eu queria um pouco acho que as minhas únicas duas perguntas diretas são essas, enfim. Como, se de alguma maneira vocês percebem nos dados essa ampliação para o foco transnacional, enfim, se isso parece uma demanda, parece de fato uma dinâmica recente ou ela é só impressionista, os dados não dizem nada sobre isso. E, do outro lado, se de fato é possível pensar que entre as sucessivas gerações, o que foi ficando de uma geração para outra, se a gente pudesse pensar assim, é esse impasse teórico-metodológico, que eu acho que pode ser expresso numa tensão entre texto e contexto, como algo que foi se tornando constitutivo da reflexão, foi se tornando heurístico da reflexão a despeito de sociabilidades intelectuais, enfim, de sociabilidade de grupos intelectuais, enfim, não sei se fica claro. Eu não sei se isso é algo... Eu pensei isso a partir dos dados de vocês. É uma questão objetiva, as pessoas estão colaborando. Então, se elas estão colaborando, elas não devem se odiar, né? Enfim, elas estão escrevendo juntas, enfim, tem alguma coisa aí. Então, acho que são as únicas duas perguntas diretas, assim, efetivamente. E eu fecho dizendo, eu gosto muito do modo como vocês resolveram, e pensando no dossiê de maneira mais ampla, o modo como vocês deram um olhar original para uma área efetivamente saturada de balanços, e vocês conseguiram olhar para um outro ponto e dizer: o nosso balanço é um balanço sobre esses três temas importantes: a evolução da área, seu modo de funcionamento e os padrões de trabalho das diferentes gerações que a compõem. Enfim, eu acho que para o conjunto do volume, acho que é algo interessante, porque a gente vai, de fato, tendo diferentes modos de reconstruir balanços, e acho que a entrada de vocês foi muito original e muito própria para o objeto que vocês têm em mente. Então, parabéns, enfim. Então, bom dia a todos. Vou, na verdade, não responder tão diretamente, enfim, as questões que você formulou, mas tentar refletir um pouco nessa direção, né? Eu queria lembrar que, enfim, que o convite que vocês fizeram, assim, né, de eu trabalhar junto com o Antônio, a gente fazer um texto conjunto sobre, né, a área de pensamento social brasileiro, quer dizer, suscitou alguma dificuldade, né, porque, afinal, nessa tensão, nesse jogo de forças, a gente não está exatamente do mesmo lado, né, embora a gente, né, se conheça há bastante tempo, né, tenha convivido bastante, né, em Buenos Aires, na Argentina. A gente fez pesquisa lá ao mesmo tempo, né, enfrentamos a gripe suína, entre outras coisas. Enfim, então, quer dizer, a gente tem, né, uma afinidade pessoal e também intelectual, mas assim, né, nesse microcosmo, digamos, né, de amizade, né, de uma relação mais direta. E quando a gente conversou, né, inicialmente, quer dizer, acho que o desafio, né, foi, bom, se a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que tentar driblar. Não sei se a gente conseguiu, e até ontem eu estava um pouco preocupado com isso, quer dizer, uma solução café com leite, né, apaziguadora. Quer dizer, a questão era refazer, né, um balanço, né, a partir dos anteriores, dialogando com os anteriores, mas sem recair também, né, numa solução desse tipo. Não sei, né, se isso aconteceu, espero que não. A gente está tentando equilibrar, né, digamos, esse argumento central, na verdade, e que diz respeito a na verdade, a um período longo, né, então, de que a área teria sido beneficiada, né, desde o seu princípio, pelas tensões internas, né, então, pelas tensões disciplinares, pelas tensões, né, de perspectivas analíticas, né, simplificando, né, análises textualistas e contextualistas, que isso, né, embora tenha dado
muita confusão, muita briga, muita disputa, que isso teria sido, na verdade, então, essa fonte de criatividade, de produção da área, e que a gente percebe claramente, né, nas análises de rede, né, que o Antônio armou. Então, o que é que talvez, né, a análise de rede, quer dizer, essas imagens, eu acho que elas pegam melhor, né, e isso, né, talvez valha a pena a gente afinar, né, o trabalho, quer dizer, elas pegam melhor, digamos, as divisões dos grupos institucionais, né, e talvez, né, em função dessas ligações que são ligações assim, né, então, para fazer livros coletivos, dossiês e tal, demonstra, né, quer dizer, esses dados demonstram, quer dizer, que há muitas relações, né, entre pesquisadores que estão em lados opostos, né, dessa disputa. A única dúvida que eu fico, quer dizer, se esse tipo, né, de material não encobre, né, um pouco, quer dizer, as disputas propriamente ditas, né? Então, os conflitos que foram sempre muito fortes, né, às vezes até violentos, enfim, assim, né, no debate, quer dizer, obviamente, né? Então, eu acho que essa é uma questão. E como os dados, né, até agora, a gente não pega tanta coisa da progressão, das mudanças no decorrer do tempo, né, então fica... o que aparece, digamos, antes a integração, né, a produtividade da área, e menos, né, as possíveis, digamos, né, dificuldades atuais, os desafios atuais, né? Então, a questão é, né, será que a área de pensamento brasileiro, quer dizer, continua sendo, né, uma área central, ela continua sendo tão prestigiosa como foi, ela, né, quer dizer, o que vem pela frente, né, diante da concorrência com áreas emergentes, né? A Mônica lembrou disso ontem na conversa que a gente teve pela manhã. Então, e mais ou menos, quer dizer, qual é o que a gente imagina? Quer dizer, na verdade, não que essa tensão tenha se esgotado, tenha se resolvido, e que isso seja uma boa, né, para a área de pensamento social, porque as tensões antes, essa impressão um pouco que a gente tem, né, quer dizer, as tensões antes ocorriam, né, no interior do grupo, no interior da área, e a tendência atual talvez seja, né, a de que essas tensões tenham se saído, né, do grupo, né? Então, a tendência hoje é que os pesquisadores que se dedicam a esse objeto, né, do pensamento brasileiro como objeto, né, os autores, a tradição intelectual brasileira, os intelectuais brasileiros, os autores passaram a se reunir em GTs, em grupos, enfim, com tentativas, né, de fundação de novas áreas, né, então, áreas mais homogêneas do ponto de vista da perspectiva analítica adotada, né? Então, o que a gente imagina é que isso, para o pensamento social no Brasil, talvez não seja uma boa, porque a fonte de criatividade do grupo, a fonte, né, também de trabalhos coletivos realizados no grupo, né, talvez tenham sido essas tensões, né, ao longo do tempo, né? Enfim, acho que, né, é mais ou menos isso. Vou comentar um ponto da Mariana. Enfim, escrevemos juntos e concordo com os argumentos do Luiz também em relação como ele respondeu a Mariana. E em relação aos livros, enfim, até passei esse dado para o Luiz, mas a gente não sabe muito bem como tratar. É que eu tenho a lista dos títulos desses 986 livros. E eu consegui criar, enfim, via análise de correspondências múltiplas, como eles se organizam por décadas. E é interessante porque, pelos termos dos títulos, cai fortemente Brasil, brasileiro, sobem global, sul, periferia, regional, né? Então, dá para capturar isso na produção textual em livros, assim, muito claramente, né? Em relação ao risco, também, só para comentar um ponto do Luiz, né, a gente vê um pouco de cautela, atenção, essa diferenciação da área em vários grupos concorrentes, né, embora afins, né, e acho que
é importante, em termos prospectivos, que se consigamos, de alguma maneira, fazer outros fóruns que continuem, enfim, revelando e expressando a diversidade da área, né? Em termos organizacionais, não sei muito bem como isso vai acontecer, mas é fundamental que se evite esse risco, né, que o Luiz falou, de especializações mais homogêneas, em termos disciplinares, em termos de perspectivas de análise, já que a gente reputa que, né, apesar da presença de colaborações profundas entre os participantes da área, essa autoimagem de uma área internamente conflitiva foi produtiva intelectualmente e na própria lugar da área no conjunto das ciências sociais do país, né? Não sei se entendemos. Joia. Então, muito obrigada. Então, agora eu abro, né, para esse momento dos comentários da plateia. O Luiz pode começar. A gente pode repetir aquela dinâmica de pegar 3 questões por vez. Então, mais alguém agora já quer se inscrever? Não? Tá. Até mais ou menos 10h30. 10h30 no máximo a gente faz intervalo. Pode já? Bom, sensacional. Achei muito legal. É interessante que a comparação de ontem com hoje repôs várias questões que a gente discutiu na mesa de abertura e formas distintas de entender isso que está todo mundo fazendo e que todo mundo diz que não é balanço bibliográfico, que é outra coisa, mas outras coisas, né, que são bem plurais. Eu realmente achei muito interessante. Bom, eu sou mais próximo do Antônio. O Antônio sabe que a gente compartilha essas pirotecnias bibliométricas, mas enfim. Uma discussão que eu acho que esse levantamento que vocês estão fazendo, esse mapeamento que vocês estão fazendo, e que tem a ver com a discussão da manhã de ontem, é sobre como a gente entende o que é um tema, né, o que é um tópico, enfim, se a gente entende isso como um léxico específico, se a gente entende como uma articulação intelectual, e a apresentação de vocês me faz pensar um tópico como uma família intelectual, né? Então, você tem uma ênfase na genealogia, nos parentescos, né, nas disputas, porque toda família, né, só sobrevive se tiver disputas violentas em seu interior, e, sobretudo, na casa dessa família, que é o GT da Ampox, né, ou pelo menos uma dessas casas importantes. Eu acho que isso suscita 2 questões que eu acho que podem ser abordadas brevemente no momento do texto, que é em que medida esse espaço, evidentemente todos os balanços bibliográficos têm que fazer um recorte, etc. e tal, isso está meio que pressuposto, mas em que medida esse recorte é representativo. E aí eu acho importante frisar que não é representativo apenas no sentido de reflexo, de retrato, mas quando a gente está trabalhando com um GT, um grupo tão coeso e relativamente pequeno, é representativo também no sentido político, né? Ou seja, aqueles atores estão reivindicando para si uma capacidade de vocalizar ou de representar no sentido de reflexo uma área maior. Enfim, eu sei que vocês têm dados de outras naturezas, né? Tem a Biblioteca do Pensamento Social, que é uma coisa, enfim, meio Borges, assim, né? Enfim, tipo, uma representação. Ou seja, eu sei que você também tem outras bases em que isso pode ser comparado. Evidentemente, eu não espero que isso tudo venha para o texto em forma de grafo, etc., mas, olha, em que medida isso daqui está parecendo com outros mapeamentos similares nesse tipo. Então, acho que isso é interessante até para entender isso. Uma outra análise relativamente fácil, que eu acho que seria bastante interessante e que ajudaria a abordar ou a responder algumas questões que a Mariana colocou, que é o ponto de em que medida essa ordem ou essa estrutura genealógica continua sendo estruturante. O Mena Chalco, que a gente conhece, tem feito, é um cara que trabalha com centometria lá da UFABC, e ele... essa área de centometria tem uns termos bem ruins para falar disso, então ele tem aqueles grafos de fecundidade, que é quando, né, o orientador ou orientadora produzem ou parem, orientandos.
E é um gráfico simples, você tem lá, você pega todo mundo e bota numa ordem temporal de orientação. E eu fico me perguntando, pensando no GT de raça, que enfim, que é o GT que eu participo, que eu coordenei, em determinado momento essa genealogia era muito forte, ou seja, participavam do GT de raça pessoas que tinham sido orientandos de um determinado grupo, que tinha disputas, que tinha pluralidade, mas era aquilo, orientadores mandavam, ou orientandos inspirados pelos seus orientadores, iam no mesmo GT que eles frequentavam. Hoje em dia, eu acho que isso no GT de raça não existe mais, as pessoas são orientadas por, em geral, pessoas fora do GT de raça, ou mesmo fora da temática de raça. Eu fico me perguntando como é que está isso no pensamento social, né? Quem está hoje lá foi orientando de pessoas que estiveram lá. Se esse for o resultado, genial. Reforça uma abordagem de vocês. Se esse não for o resultado, genial também, ou seja, mostra que existe uma mudança como a Mariana está apontando. Então, acho que só são coisas que, enfim, vocês conseguem fazer super simples e que reforçam o texto, mas, de modo geral, enfim, achei magnífico. Obrigado. A gente ainda não teve outra inscrição, então acho que já voltamos para vocês responderem. E aí, enquanto eles estiverem respondendo, se alguém quiser, faz o sinal que a gente abre novamente. Bem, muito obrigado pelas perguntas, são realmente muito boas, né? Você fala de família, Luiz. Estava aqui lembrando com a Mariana, o saudoso Gil do Marcel Brandão, que entendeu-se muito bem linhagens e famílias intelectuais, né? Mas, realmente, no caso do pensamento social no Brasil, e, enfim, eu digo isso por várias experiências que eu tive como participante da rede da Biblioteca Virtual do Pensamento Social, a Mariana também entende esses problemas, é crônica dificuldade de recortar esse tema, porque é uma área que tem um projeto interdisciplinar, é uma área que é porosa a outras especializações, ou tem afinidade com outras especializações, não tem tradução automática em outros contextos nacionais. Óbvio, enfim, temos uma relação de afinidade com a história intelectual, a história da sociologia, estudos culturais, mas a gente não é nada disso exatamente, apesar de sobrepor essas outras áreas. Então, a construção de um léxico de palavras-chave, de escritores locais, enfim, é muito precária. A opção por começar pelo GT da Unpox, por ser uma área, digamos que, segundo a autoimagem da área, é um lugar central de organização desse empreendimento, e, a partir daí, rastrear relações desses pesquisadores com outras pessoas de fora do GT, a meu ver, parece ser uma tentativa de contornar minimamente esse viés de entrada, que persiste, obviamente, mas, por relações excessivas, permite, digamos, de uma maneira, capturar um conjunto expressivo de pesquisadores da área. Né, para a tentativa de criar, não uma entrada por critérios temáticos de recorte, mas por critério, digamos, de um grupo de pesquisadores e suas relações em alguns tipos de empreendimentos bibliográficos compartilhados. Né? Enfim, se a gente convence ou não sei, mas uma tentativa de justificar o recorte a partir daí. E, em relação a abordagens bibliométricas e cientométricas, eu tentei, nessa base, enfrentar um desafio que é muito difícil, que é analisar livros, porque não tem metadados estruturados em lugar nenhum. Então, o que eu fiz, eu vi a Scriptlattes, a lista de todos os livros, limpei tudo e, manualmente, fui construindo a rede de coautoria de livros. Porque, enfim, artigos, enfim, mesmo tese, consegue, de algum modo, ter uma base de metadados estruturados. Livros não tem. Não tem resumo, não tem palavra-chave, tem as relações de coautoria. Então, foi a tentativa de enfrentar esse desafio para um tipo de produção que quem pratica a sério cientometria quase ignora, livros. Para eles, artigos, papers, congressos são as coisas mais importantes. Né? Em relação à plataforma Cássia, também agradeço a sua sugestão, chegamos até a flertar com essa possibilidade, mas a gente não levou a sério essa sua sugestão, que é muito boa e é facilmente implementável, Luiz. O que a gente calculou foi, para cada área disciplinar, qual o grau de fecundidade dos pesquisadores por disciplina. Que não está aqui no texto, mas isso reforça a impressão de que a área se renova pela sociologia, e em menor grau pela ciência política. O perfil médio dos pesquisadores que vão ao Unpox, da antropologia e da história, são pessoas que se formaram nos anos 90, com, em média, 80 descendentes diretos ou indiretos. Pessoas muito seniores. Né? Já os sociólogos têm picos de titulação mais recentes e sucessivos picos de formação nos anos 90 e 2000, e a média é uma população mais jovem, que sugere um potencial de fecundidade futuro maior. Mas, certamente, se a gente conseguir rastrear
a genealogia dos orientadores e ver se, de fato, esse grupo atual é quase, em sua maioria, fecundado, né, pelo grupo que fundou o GT. De fato, a gente tem digamos, um parâmetro de homogeneidade ou maior pluralização interna do grupo, né. Não, só a questão, né, se o recorte é representativo, acho que ele é, do ponto de vista político, e eu acho que também a Mariana falou disso, também mencionou, quer dizer, esse ponto, acho que ele é bem importante. Enfim, talvez realmente a área seja um pouco restritiva do ponto de vista, ou tenha sido, né, um pouco restritiva do ponto de vista do seu recrutamento, né? E também dos objetos tratados, né? Então, eu acho que realmente essa é uma questão bastante séria, enfim, né? Que tem que ser pensada, né? Enfim, quantas mulheres, quantos homens participaram do grupo, negros, e também os autores e contextos estudados, né? Então, será que os intelectuais negros, os intelectuais mulheres, quer dizer, foram igualmente discutidas, né, ao longo do tempo? Eu diria que não. Enfim, obviamente isso é um problema, mas é também uma saída, né, para os pesquisadores atuais, né, e é algo que obviamente a gente tem que ficar atento, não por iniciativas individuais, mas em função do que está rolando, né, desses movimentos que estão, né, atingindo muito diretamente todas as áreas, né? Na verdade, não só essa, né? Mas de todo modo, o GT, né, ele é muito representativo e ele tem talvez acho que poucos GTs na Ampox, né, foram tão longevos, quer dizer, tiveram tantos, né, e isso, né, significou, né, digamos, a formação de uma comunidade minimamente, então, integrada de pesquisadores e pesquisadoras. O que também talvez tenha acontecido, isso é uma coisa que a gente percebe na Ampox, né? Estou falando assim da minha própria experiência, né, sobretudo quando eu fui para a Ampox e fiquei no Glória, né? Então, o que acontece no almoço e no jantar é que sobretudo os pesquisadores e pesquisadoras sêniores, né? Então, a geração lá, Sérgio Miceli, Elide, enfim, tudo, e outras, né? Tantas pessoas, quer dizer, é que eles realmente são muito próximos, né? Então, apesar das disputas, das brigas, né, tem ali uma sociabilidade bem forte. Lembrando que o Sérgio, embora seja, né, o mais paulista, né, digamos, né, das lideranças principais, na verdade ele é carioca, né, e estudou com os representantes do Rio de Janeiro, né, na graduação, quer dizer, conviveu com esse pessoal, enfim, todo mundo. E talvez, né, hoje, em função até do crescimento da área, não só da área, do crescimento, né, da pós-graduação, eu acho que não há o mesmo grau de proximidade, né, entre as pessoas, os pesquisadores que representam os polos diferentes, né, definidos pelas perspectivas analíticas diferentes. E isso talvez seja também um problema, porque um problema se a gente entende, né, que essa proliferação de áreas concorrentes não é necessariamente favorável, né? Pode ser, mas o que né, do ponto de vista da produção intelectual é mais interessante? Quer dizer, que as pessoas se reúnam para discutir, né, um determinado objeto a partir de perspectivas diversas, ou, né, elas se fecharem, né, quer dizer, os grupos definidos, quer dizer, pela perspectiva de análise, ficarem fechados, né, em si mesmos, né? Então, acho que essa é uma questão, né? Então, acho que se essa tensão constitutiva ela permanece,
né, permanece, porque também não é só o GT que importa, obviamente, né, o debate ultrapassa, né, o domínio do GT ou dos GTs, dessas áreas concorrentes, enfim, dessas iniciativas que têm acontecido e que talvez sinalizem uma especialização exagerada, né, enfim, que talvez não seja tão favorável assim, né, do ponto de vista intelectual, enfim, da produção intelectual, que é um dos nossos interesses principais, não único, né? Mas, então eu acho que é mais ou menos isso, mas super obrigado aí pelas sugestões, super legais. Vou aproveitar que eu sou a debatedora oficial, vou fazer ouvindo vocês falarem, é só uma ideia, estou pensando alto com vocês, assim, porque eu tenho tido muito essa sensação, assim, seja dando aulas de pensamento social, seja orientando, seja participando de bancas, enfim. Cada vez mais a gente, e por isso que os escritores são muito difíceis, eu acho, na nossa área, porque eu acho que a gente, de fato, não é uma área que se caracteriza por um tema. Ela se caracteriza metodologicamente, de fato. Eu acho que, sabe, por que é tão único, eu acho, que a gente faz? Eu acho que é porque é, sobretudo, uma metodologia o que a gente tem. A gente não tem necessariamente um tema, um objeto intelectual, um negócio meio, sabe, assim, a produção das ideias, a circulação das ideias, é algo que está disperso em muitos outros lugares. Enfim, o que eu acho que marca, a marca própria e autoral e distintiva do nosso trabalho dentro da área de pensamento social, ela é, de fato, teórico-metodológica. E acho que é por isso que esse impasse metodológico, ele, de fato, é constitutivo. E ainda que ele vá... E o que eu quero dizer, assim, o conflito teórico-metodológico é constitutivo, não necessariamente não os desentendimentos ou os entendimentos, mas essa dificuldade de equilibrar texto e contexto, ela é constitutiva metodologicamente do que a gente faz, e ela é o que a gente faz, talvez. Por isso que eu acho que talvez os escritores sejam complexos, sabe? Eles sejam muito pulverizados. E, no fundo, boa parte dos trabalhos que a gente vê, acho que, não sei se vocês têm essa sensação, mas boa parte dos trabalhos que a gente vê, sei lá, o que eu sou banca, que não são trabalhos de pensamento social, a pessoa, nossa, tem uma coisa aqui, tem uma interface com pensamento social. A gente sempre acha que aquilo cabe dentro da nossa área, porque, no fundo, ela não é temática. Sabe? Eu não acho que a gente tem uma área temática. Diferente das outras, por exemplo, que compõem o balanço, enfim, que tem os seus dilemas teórico-metodológicos, evidentemente, mas que talvez tematicamente sejam mais estáveis do que a gente é. O que eu acho que talvez seja uma coisa interessante do que a gente está vivendo hoje na área, embora os grupos vão se pulverizando em outros GTs, por exemplo, eles levam o mesmo tipo de conflito teórico-metodológico, talvez não de disputa, mas o mesmo tipo de conflito da reflexão, enfim, eles estão, ainda que estejam em outros GTs, em outros... Eles estão pensando exatamente sobre a mesma coisa. Como equacionar texto e contexto, como lidar com... Como ampliar noções de contexto, como ampliar noções de texto, como equilibrar, como ler uma coisa sobre outra. Então, as pessoas estão em outros GTs fazendo coisas muito semelhantes, me parece, do ponto de vista dos desafios teórico-metodológicos colocados para os seus objetos. Enfim, então, é um pouco... O conflito é constitutivo do que a gente faz como área mesmo. Acho que é uma área que se define neste lugar, talvez, enfim, só pensando alto, enfim, eu sempre fico, acho que já tive que responder essa pergunta muitas vezes, assim, o que é o pensamento social? Eu não sei, no fundo eu não sei, assim, a minha máxima resposta é essa. Eu acho que ela é uma área com uma definição e com muito dedicada a tentar equilibrar um lugar teórico-metodológico de reflexão, e por isso que eu acho que ela é muito própria e com pouco tipo de diálogo internacional, inclusive, assim, porque essas coisas vão sendo equacionadas de modos diferentes em outros lugares. Eu acho que é uma marca muito própria mesmo de como a gente foi tentando ler essa dinâmica de produção de ideias, de circulação de ideias, de lugar social dos intelectuais, e foi tentando equilibrar tudo isso, mas sem fazer disso exatamente um tema, mas um problema metodológico constitutivo da nossa reflexão. Enfim, só pensando alto, enfim, só para jogar água no meio de vocês, enfim.